E nós precisamos estar sempre fortes no Senhor. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus hoje, que está em 1 de João, capítulo 2, versículo 12 seguintes. Aleluia. Capítulo 2, 12 seguintes. O tema é a vitória sobre o maligno. Deus. Diz o seguinte: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Até aí nessa primeira parte. Bom, João está falando para um povo que já conhece a palavra, né? Que já tem aí a base da palavra, e ele espera que mais esta fala dele possa incentivar todas as gerações ali, aquele povo, a permanecer firme na palavra do Senhor. Hoje nós temos a impressão que tantas coisas estão no mundo que estamos presa fácil para o maligno. Mas isso não é assim hoje, né? Sempre foi. E ali eu gostaria de frisar, queridos, exatamente a parte B ali, né? Finalzinho ali. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. Essa é a parte que eu quero frisar. Amém. Do que nós lemos aí. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela está em nós, nós já vencemos o maligno. Amém. Imagina você quantas coisas nós pensamos no nosso dia a dia, quantas coisas nós ouvimos, quantos ataques nós sofremos de maneiras, hoje ainda pela internet, pelas redes sociais, pela televisão, por amigos, enfim, toda essas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E tudo isso tem sempre uma oferta maligna, né? Uma adoração que não é a Deus, né? Uma palavra que não agrada a Deus, algo que nos tira da presença de Deus, né? Uma diversão que ela rouba o louvor e a adoração a Deus. Ah, pastor, mas nós não podemos divertir? Claro que devemos. Podemos e devemos, né? Não é só que podemos, mas devemos também. Precisamos. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela precisa estar em nós. Ele fala aqui o seguinte, que quando a palavra de Deus está em nós, não há lugar para o maligno, não é? Tudo que nós vamos fazer, a palavra de Deus está em nós, não é? Se nós somos apenas ouvintes da palavra, viemos aqui na igreja, ouvimos a palavra pela televisão, ou pelo rádio, pelos meios sociais, pelas redes sociais, o que acontece? Mas nós não deixamos que aquela palavra permaneça em nós, então nós damos lugares para outras coisas que não provém de Deus. O temor de Deus vem através de ouvir a sua palavra e acreditar na sua palavra. O irmão já colocou aqui muito bem a questão da fé, não é? Também separamos uma palavra ali no capítulo 18 de Lucas, que o Senhor diz assim, Jesus falou assim, por acaso quando eu vier à terra eu vou encontrar fé no mundo? Se o Senhor voltasse hoje, será que quantas pessoas com fé Ele encontraria?
né? Quantas pessoas Jesus encontraria com fé? Não é isso? E a palavra é exatamente isso. Quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Então, queridos, para que essa fé ela seja exercitada, aumentada, e para que nós possamos conseguir aquilo que nós queremos através da fé, não é? Nós precisamos que a palavra do Senhor esteja em nós. Lá no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, então você vai pedir o que você quiser, e vos será concedido. Está lá no capítulo 15, 7 de João, né? Capítulo 15, versículo 7. Significa o seguinte: se permanecer em mim, permanecer é estar ligado, é estar agradecendo, é estar pensando, por exemplo, tudo que nós estamos vivendo, as ofertas, as propostas, o meio que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, né? Ah, pastor, mas sabe o que acontece? É difícil viver assim. Olha, queridos, é a única garantia que nós temos de paz, né? Gostaria que você pensasse e encontrasse uma outra garantia de paz que o mundo nos dá. A garantia que o Senhor nos dá é que Ele estará sempre conosco, estará nos guardando, nos livrando do mal, dos perigos. Qual outra coisa? O seguro de vida nos livra do mal? Nos dá segurança? Não dá. O dinheiro dá segurança? Não dá. Ainda hoje vendo lá uma reportagem sobre o Calbi Peixoto, né? São pessoas que viveram aí nos nossos dias. E estava a repórter entrevistando e falando que ele ganhou muito dinheiro, mas morreu pobre e sem amigos, sem família, né? É muito triste, não é? Pobre, sem amigo e sem família. Aí quando nós falamos aqui da Bíblia dizer que quem não tem Cristo é pobre, cego e nu, as pessoas ficam assim: mas será, pastor, que isso é verdade bíblica? Né? Será que isso é verdade bíblica? Claro que é. É uma realidade. Então, queridos, o Senhor ali, através do autor, ele diz, ele escreveu, né? Volta lá para mim, né? Ele fala para os filhos, né? Porque os pecados foram perdoados, né? Os seus pecados são perdoados. Se tornou filho de Deus, né? Aceitou Jesus, se tornou filho de Deus, então os pecados são perdoados. Já que os meus pecados são perdoados, eu não posso mais acumular pecados na minha vida. Eu preciso ter uma mudança de vida. Eu preciso ter uma transformação de vida. Porque ouvimos aqui na quarta-feira, foi muito bom, o pastor Marco pregando para nós aqui, fez uma boa pregação, falando do poder da palavra de Deus. Falando do poder da palavra, né? Então significa o seguinte: se esses pecados foram perdoados, né, já foram perdoados, né, que somos filhos de Deus agora, né? Em outro lugar diz assim, que com grande amor tem nos amado o Senhor de nos chamar de filhos, né? E esses pecados foram perdoados, nós precisamos tomar um cuidado para que a gente não acumule esses pecados de novo, para que a gente não saia dele. Nós estamos cheios, eu estava estudando um pouco hoje, daquela mulher encurvada, né? 18 anos encurvada, ele via ali encurvada, né? E Jesus foi lá, curou ela, estava um espírito maligno, né? Que a comedeira da enfermidade, por um espírito maligno, ela andava encurvada, não podia olhar para cima, né? E pensa que peso, né? A gente fica pensando assim, que peso era esse, né? A pessoa está encurvada, não consegue andar, né? E Jesus falou assim: os teus pecados te são perdoados. E na mesma hora, essa mulher ficou ereta e começou a glorificar a Deus. E eu fiquei pensando, né? A gente vai caminhando, lendo a Bíblia, e eu fiquei pensando, né? Tentando calcular para uma pessoa daquela idade, que peso tinha nas costas dela de pecado. Lá na carta de Paulo aos Hebreus, ele fala assim, que desembaraçando-se de todo o peso e do pecado, né?
Peso e pecado, peso e pecado, peso e pecado. Né? Quando a gente vê uma pessoa atribulada, complicada, gente de momento, a gente diz, ó, aquela pessoa, ela arruma desculpa, ela diz, olha, eu estou com a situação financeira difícil, eu estou com o meu relacionamento complicado, eu estou... arruma uma desculpa. Mas na verdade tudo isso é consequência do pecado. O pecado, a Bíblia diz que ele cega os olhos do entendimento, ele cega a visão, ele tira a vontade de viver, tira a expectativa de vida. Então, queridos, quando os pecados não são perdoados, né, nós precisamos pensar nos pecados que nós herdamos dos nossos antepassados. Primeiro pensar nos pecados, porque todos nós nascemos na raiz adâmica com pecados, né? Pecados que nossos pais, nossos parentes cometeram. Pastor, por que você fala isso? Porque a Bíblia fala que Deus visita o pecado dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração. Os pecados que os pais cometeram, né? E esses vêm rolando aí, quando a gente não quebra, passa para outra geração, aquela geração não quebra, passa para outra geração, aquela geração não quebra, passa para outra geração, né? Quando você vê, por exemplo, a prostituição numa família, que é uma corrente, quando você vê, por exemplo, os vícios numa família, que é uma corrente, quando você vê os assassinatos, as coisas que são correntes de família, né? São coisas que são de descendência. Então, se você prestar atenção e você conhecer a Bíblia, você vai entender isso. Por quê? Mas como é que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração? Porque, queridos, Deus já amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se nós não acreditamos nesse envio, nessa dádiva de Deus para nós, eu estou falando aqui para nós, mas individualmente, cada um, então nós estamos, por exemplo, desacreditando do grande amor que Deus tem para conosco. Amém? Nós estamos desacreditando, estamos dizendo assim, olha, eu não acredito nessa dádiva de Deus, eu não acredito que Deus tenha feito isso para mim. Então existe aqui, queridos, dois tipos de pessoas: os que não acreditam e não recebem o benefício. Não acreditam, não recebem o benefício, né? E aqueles que acreditam e recebem o benefício. E tem os mornos, né? Aqueles que estão lá em Apocalipse, o Senhor fala sobre isso aí, né? Não é verdade? Que nós não podemos ser mornos, porque morno o Senhor vomita. E tem o crente, tem aquele cristão, aqueles que creem que são mornos, eles não acreditam mais ou menos. Olha, eu acredito em Deus quando eu preciso, então eu clamo, eu oro, eu busco a Deus quando eu preciso. Quando a minha situação melhorou um pouquinho, eu não quero mais saber de Deus. A Bíblia nos fala de perseverança. Perseverança. Precisamos perseverar. Nós não entendemos hoje, mas vamos entender amanhã aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não recebemos hoje, mas a promessa do Senhor, a palavra dele não pode voltar vazia. Nós vamos receber aquilo que o Senhor prometeu para nós. Então, amados, é importante pensarmos o seguinte: se nós aceitamos Jesus em nossa vida, os nossos pecados, aqueles pecados que foram gerados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, já foram perdoados na vida individual, na nossa vida individual. Não na vida do meu pai, na vida deles é outra história. Na vida do meu irmão é outra história. Meu irmão de sangue, ele precisa crer. Esse benefício é para aquele que crê, aquele que aceita o Senhor. Então, o pecado foi perdoado. Quando o pecado foi perdoado, automaticamente os olhos do Espírito se abrem. A pessoa começa a ver as coisas de uma outra forma.
porque o pecado tanto encurva a pessoa, como o pecado cega os olhos do entendimento, como o pecado traz maldição, como o pecado traz uma série de consequências, miséria, enfim, uma série de consequências na vida de uma pessoa. O pecado, ele destrói a vida da pessoa, né? Nós vemos aí, por exemplo, várias pessoas que Jesus curou naquela época, que disse: olha, os teus pecados estão perdoados, todo o teu leito vai embora. Um homem paralítico, o teu pecado está perdoado, né? A mulher do fluxo de sangue, né? Olha, vai embora, o teu pecado está perdoado. E nós temos aí, vemos essas questões, que todas essas questões, por exemplo, também o endemoniado de Gadareno, né? E outras passagens bíblicas que nós temos aí, o cego de Jericó, enfim, tantas outras questões, né? Que não pedia esmola no templo, a mulher samaritana, quando os pecados são perdoados, os olhos são abertos para que a gente possa começar a ver. Não é que os pecados são perdoados e de repente nós já nos tornamos santos, não é assim. Mas o Senhor espera que nós, ao ouvir a sua palavra, tomamos uma posição. E a gente tomando uma posição, o que vai acontecer? Nós vamos nos ajudar, está entendendo? A sair dessa questão. E o Senhor, como pai que é, vendo que o seu filho está tomando uma posição. Aleluia. Você nunca olhou para o seu filho e disse: meu filho está ficando homem, está tomando uma posição. A minha filha está ficando uma mulher, está tomando uma posição. É a mesma coisa que Deus faz com você e comigo, queridos. É a mesma coisa que Deus faz conosco. É a mesma situação. Aí Ele vê que nós estamos trabalhando, estamos nos esforçando, então Ele começa a acreditar em nós e liberar algo para nós. Deus vai liberando algo para nós, na medida que nós vamos provando que somos capazes de fazer. Na medida que nós vamos sendo capazes de exercer ou de usar aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, Deus vai liberando. Né? Ah, Senhor, eu queria ter poder. Poder para quê? Quem quer ter poder de Deus, para que serve o poder? Ninguém vai ter poder de Deus. Deus não vai dar poder para ninguém se a pessoa não fizer uso daquele poder para a glória de Deus. Deus não vai dar dom de cura para ninguém se aquela pessoa não for usar aquilo em benefício do ser humano. O Senhor não vai abençoar uma pessoa financeiramente, vinda do alto, a bênção financeira de Deus, sem que aquela pessoa ela não tenha temor de Deus. Claro, queridos. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são santas. E Deus não dá as coisas santas aos cães. Aleluia. Nós vemos no nosso dia a dia quanta gente, né? Hoje mesmo um homem foi nos visitar um pouquinho lá e começou a conversar e começou a falar, e daí já entrou no assunto que está complicado, devendo muito, deve muito dinheiro, mas é gente que não quer saber de Deus. É Deus. Um dia eu comecei a falar de Deus para eles, falaram: não quero saber disso aí. Tudo bem, então fica com a tua miséria. Ele passa no meu portão e lê o versículo, que todo dia eu coloco lá, mas não quer saber de Deus, ou então fala que não quer. Mas não sei porque vai lá e conversa, né? Alguma coisa tem. Não é verdade? Por que, queridos? E por que vem contar para mim que deve 50 mil reais? Não precisa contar para mim, não precisa saber da dívida dele, né? Porque quer ouvir alguma coisa em relação à palavra de Deus. Aleluia. Então, amados, é importante nós pensarmos aí nesse primeiro versículo. Se os meus pecados foram perdoados, eu já preciso ser uma nova criatura. Para mim ser uma nova criatura, eu preciso deixar as coisas velhas para trás. E é difícil deixar as coisas velhas para trás. Não vai pensar que é fácil, que não é. Precisamos ter um esforço tremendo para deixar as coisas velhas para trás, porque nós nos agarramos nas coisas velhas e achamos que é nosso.
Aliás, nós ajuntamos um lixo e, olha, nunca nos desfazemos dos lixos. Quando vê aquele lixo vem à tona, quando vê aquele lixo está à tona, né? E de vez em quando o Senhor permite, quando nós estamos nesse tratamento do Senhor, que esse lixo até exale aí um mau cheiro, para a gente poder, é verdade, para a gente poder entender, né, que Deus está tratando de nós. A Bíblia fala, né? O Senhor fala no Novo Testamento, olha, e quando chega um determinado tempo que sobe o seu mau cheiro, sobe o seu fedor, significa, acontece coisas na vida que é para a pessoa poder entender que Deus está tratando dela. O Senhor falou isso para Pedro, né? Pedro estava lá no tratamento com o Senhor, trabalhando lá, sendo instruído pelo Senhor, né? E o Senhor então olhou para Pedro e falou: Pedro, você, quando era jovem, você se cingia, ia para onde você queria, fazia o que você queria, mas quando você ficar velho, outros vão te cingir e vão te levar para lugares que você não queria ir. E ele começa a questionar o Senhor, diz: olha, eu te faço hoje, você não entende. Mais tarde, você vai entender. Por quê? Porque na hora da correção do Senhor, nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos compreender a correção do Senhor na hora. Mas, passando o tempo, nós acabamos compreendendo a correção do Senhor. Dizendo: ah, o Senhor fez isso. Eu tenho várias histórias dessas na minha vida, né? Várias histórias dessas na minha vida. E entendo que o Senhor, ainda estava contando uma para o João e para a Ana Cláudia, né? O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Nós pensamos que vai acabar o mundo quando o Senhor nos corrige. Mas não vai acabar. Ele vai abrir uma porta e vai dizer: eu estou fazendo para você. Por isso que a palavra diz, não é? Por isso que a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem sempre firme e eternamente. Bom, primeira fase: os pecados foram perdoados. Amém? Diga glória a Deus. Meus pecados foram perdoados. Outro versículo. Está falando agora para os pais, os mais velhinhos aí, aqueles que já são pais na fé, que já cresceram. Eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio, que já tem uma base na palavra de Deus, né? Já conheceu, já leu o Velho Testamento, já ouviu a palavra, já entendeu, já foi falado, quer dizer, já tem uma base, já deveria ser pai e tem que fazer o papel de pai e de mãe. E muitos não estão fazendo, amém? Não estão fazendo. Para que você seja um supridor, ou uma supridora como pai ou mãe, você precisa ter, amém? Alguma coisa. Se não tiver nada, você não vai poder dar nada. Agora, claro que quando o Senhor chama pais, nos chama de já pessoas que podemos ajudar, Ele não nos envia de mão vazia, nos dá algo para que possamos ajudar, né? E a espera do Senhor é que nós possamos ajudar os outros, não é verdade? Bom, aí ele vem e fala agora para jovens, né? Eu vos escrevo porque vocês jovens venceram o maligno, porque a palavra do Senhor já começou a entrar na vida de vocês. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor já começou a fazer uma diferença na vida de vocês. Note, queridos, que muitos jovens que nós já conhecemos, né, na minha caminhada de cristão, né, de pastor e de pregador, quantos jovens, né, às vezes saem fora do princípio da palavra, mas chegam um determinado tempo, tem que voltar porque reconhece logo que lá fora não lhe dão nem a comida dos porcos. Aleluia. Como o jovem, né, o filho mais jovem lá, né? O filho pródigo. Então ele está dizendo o que? Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. O jovem já tem as maneiras para vencer o maligno. Agora, o jovem que venceu o maligno
Ele não pode caminhar com a juventude do mundo. Ele não pode mais voltar para andar com o mundo. Note que nós temos milhões e milhões de jovens que foram libertos das drogas, que foram libertos dos vícios, que foram libertos das prostituições, mas o que aconteceram? Não permaneceram na palavra do Senhor e continuaram ou voltaram a andar com pessoas do mundo. E caíram de novo, né? Caíram de novo no mundo. Por quê? Porque o mundo, ele é contagioso, o mundo é mau. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós devemos usar as coisas que há no mundo, nós devemos usufruir daquilo que está no mundo, mas nós não devemos amar o mundo, porque nós não somos cidadãos aqui. O que nós fazemos aqui, o que nós usamos aqui, o que nós administramos aqui, tem que servir para a honra e glória do Senhor e para testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E não o que nós amamos o mundo. Então, jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi filhos. Por quê? Chama filho porque você já conhece o Pai. Se você já conhece o Pai, você já entendeu que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você já conhece o Pai, você já entende todas as maravilhas. Jesus falou assim: e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. Olha, você está me vendo. Quem me vê a mim? Pelo Pai. Jesus falou. Tremendo, né? Santo é o seu nome, Jesus. Mais um pouco aí. Eu escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, né? Já tem a base da palavra, já tem o ensinamento, já tem o conhecimento. Eu vos escrevi jovem, porque sois fortes. O jovem é forte, queridos. Existem então assim: quando nós ganhamos uma pessoa de idade para o Senhor, nós ganhamos uma alma. Quando nós ganhamos um jovem para o Senhor, nós ganhamos uma vida. Porque o jovem tem força, o jovem tem vida. O jovem, não é? Como é que nós vamos pregar? Essa jovem prega muito mais fácil lá na universidade, na escola, do que eu, do que qualquer pessoa, porque está no meio, né? E a pregação, queridos, o pastor Mário falou muito bem isso aí quarta-feira. Olha, a pregação, nós devemos usar a palavra de Deus, mas sempre usar as coisas do momento, né? As questões momentâneas, né? Quando Jesus falou assim que, por exemplo, as parábolas que ele contou lá, ele usou coisas da época, do momento. Uma jovem pode pregar a palavra, pregar o evangelho, falar de Jesus usando as coisas do momento, usando os meios sociais, das redes sociais, usando as coisas que há hoje, a tecnologia, né? Usando as questões do momento, não é verdade? Para falar da palavra. Jesus estava usando, né? Se você pegar, por exemplo, lá no Velho Testamento, no comecinho da Bíblia, algumas coisas falavam-se também em parábola, mas era diferente do tempo que Jesus veio, porque o tempo era outro, e hoje o tempo é outro, e nós podemos falar desse tempo, usar alguma coisa desse tempo, não ser enfático, mas usar alguma coisa desse tempo aí, né? Eu vou escrever jovens porque sois fortes, amém? E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Significa o seguinte: onde está a palavra de Deus, o maligno não pode permanecer. Glória a Deus. Por quê? Porque se a palavra do Senhor está em você, jovem, o que acontece? Há temor de Deus na sua vida. Se há temor de Deus na sua vida, então você vai pensar antes de fazer as coisas, né? Você vai ser, vamos dizer assim, incomodada pelo Espírito. A Bíblia nos fala, por exemplo, foi falado também aqui bastante sobre o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que a carne e o Espírito são contrários um ao outro, para que a gente não faça o que quer cada um, né? O Espírito importuna a carne o Espírito incomoda
para que a gente não faça aquilo que está errado. Então, é importante a gente pensar, quando vencemos o maligno, né? Quando nós não estamos dando ênfase àquilo que é mundano, aquilo que é do mundo, né? Quando nós falamos aqui, às vezes, para a gente olhar, por exemplo, apenas olhar o mundo artístico, né? Em todo o tempo que nós vemos o mundo artístico, não é verdade? Nós podemos analisar quantas pessoas se perderam aí, morreram aí, né? Então, acabados simplesmente porque não compreenderam a Deus, porque não deram a Deus aquilo que é devido, não deram a Deus a glória que lhe é devida. Não é verdade? E a Bíblia fala de um homem que morreu com medo de bicho porque não glorificou a Deus. Quem era esse homem? Herodes. Né? Ah, mas será que isso era verdade? Cara, todo mundo morre com medo de bicho, né? Afinal, quando o corpo acaba, mas a verdade, quando a Bíblia fala que ele morreu fora do tempo, que ele morreu fora do momento, que ele não teve a vida suprida pelo poder de Deus, porque não glorificou a Deus. Então, quer dizer, é importante a gente poder pensar sobre isso. Amém? Então tá aí, essa palavra, uma palavra tremenda. Eu queria partilhar um pouquinho também, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, partilhar um pouquinho sobre essa Lucas 18. Lucas 18. Nós temos um tempinho aqui, vamos partilhar um pouquinho aqui ainda. Lucas 18, 24. Ele fala do perigo das riquezas. Bom, o que é riqueza? O que é riqueza? Né? O que é riqueza? Alguém pode ter milhões e milhões e milhões e não ser rico. E outros podem não ter, ou ter muito pouco, né? E ser rico. A riqueza, ela simboliza o seguinte: o apego aos bens que cada um tem. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Eu não sou rica ou rico, mas qual é o apego que cada um tem naquilo que está na sua mão? O apego àquilo que está na sua mão. Você não vê que quando alguém fala assim, olha, aquela pessoa lá, nossa, é tão metido, vamos usar a palavra assim, né? Tão metido, tem aquelas coisinhas tão, né? Arrogante, porque tem aquelas coisinhas, né? Outros são riquíssimos e não tem, não é? Então, quando a palavra fala de rico, ela está falando no montante da riqueza, no bem financeiro, na quantidade de bens. Está falando do apego às coisas, né? Então, no capítulo 18, 24, ele diz o seguinte: e Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Vamos lá. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Camelo aqui não é aquele bicho que você conhece, não. Camelo aqui, que ele se expressa aqui, é aquela corda de amarrar navio. Chama camelo aqui, viu? Tá certo? Vamos lá. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode ser salvar? Quem pode ser salvo? E essa palavra também me chamou a atenção estudando aí hoje, né? Fala que a gente conhece, mas Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Eu quero chamar a atenção, queridos, é por isso que Ele é Deus. Porque se nós pudéssemos resolver tudo, não precisaríamos de Deus. É ou não? Nós precisamos de Deus, né? Eu lembro de vez em quando, alguém que um dia a gente estava viajando para Guariba e estava, faz muitos anos já, né? E estava uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. E eu não sei o que aconteceu lá, e o povo começou a orar. Dentro da caminhonete eu orava, eu dizia assim: ah, quando vocês estão no apuro, vocês oram mesmo para valer, né?
Aí eu ainda brinquei, o povo no apuro. Então quando a gente está no aperto, a gente chama a mãe, não é? Às vezes tem que querer saber da mãe. É verdade. Não é verdade? Mas quando está no aperto, chama a mãe, chama o pai, chama Deus. Não é verdade? Então é importante que a gente preste atenção sobre isso, né? E por quê? Porque aquilo que é possível para nós fazermos, precisamos de Deus. Por isso que a Bíblia nos fala sobre fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Quando nós vemos, a Bíblia diz assim, que aquilo que nós vemos já não é mais fé. Deixa de ser fé, porque estamos vendo. O que nós precisamos, né, é de algo sobrenatural. Quantos precisam de algo sobrenatural na sua vida? Glória a Deus. Queridos, algo sobrenatural nós só conseguimos alcançar através da fé. Não há como conseguir algo sobrenatural sem fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, mas que não se veem. Por isso que a fé, ela move montanhas. Jesus falou, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, muda-te. Não é um monte de terra. É aquilo que está tapando a nossa visão. É aquilo que está no caminho, que está atrapalhando a nossa vida, que está importunando as nossas vidas. Né? Então, exatamente isso que a palavra me chamou a atenção. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Olha, é impossível, né? Nós vimos lá, era impossível aquela mulher com aquele fluxo de sangue, né, ser curada. Gastou todo o dinheiro dela e de mal a pior, mas está se aproximando a época, né? Vamos achar mais uma coisa impossível aí. O que era impossível aí? Lázaro. Lázaro, impossível, né? Para o Senhor não é. Por que Jesus fez esses milagres que estão descritos na Bíblia, queridos? Para que nós crescemos, soubéssemos que o impossível, né? Para que a gente pense, olha, realmente Deus fez aquilo, né? Jesus fez através, Deus deu o poder. A Bíblia diz que Jesus fazia milagre, andou curando, fazia milagre, porque Deus era com ele, né? Então, essas questões, essas coisas, elas foram escritas para que nós, né? Quem é que de nós nunca tivemos uma coisa que nós não conseguimos fazer? Aliás, quantas coisas, né? Nós não conseguimos. E a Bíblia então diz que tudo é possível para aquele que crê. Lá em o tema do nosso aí, Lucas 1,37, como é que é, Letícia? Que não há impossíveis para Deus nas suas promessas. Né? Como é que eu recebo a promessa de Deus? Deus manda um anjo e diz, olha menina, vou te dar uma promessa. Como é que eu recebo a promessa de Deus? Como é que você recebe a promessa de Deus, Silvia? Se não é impossível para Deus a sua promessa, como é que a promessa de Deus você recebe? Né? Você começa a clamar ao Senhor por aquilo que você precisa para a sua vida. E o Senhor começa a ratificar a promessa, o seu pedido, dizendo, você vai crer e vai receber aquilo que você precisa. Aleluia. É assim que funciona, né? Assim que funciona. A Bíblia diz assim que aquele que nós pedimos se não cremos, né, não vai pensar que vai receber, porque não vai. Por quê? Porque é oscilante, né? Quando a Bíblia chama Pedro de Simão, o que a Bíblia está falando? Já ensinei isso várias vezes, né? Pedro, né? Simão, cana que balança, né? Ora crê, ora não crê. Mas tem uma hora que o Senhor fala assim, olha Pedro, né? Você agora é rocha. Aleluia. Você agora é rocha, né? E sobre essa rocha eu vou construir a minha igreja. Aleluia. Sobre essa pedra, significa o seguinte, olha, a igreja do Senhor é lugar de sucesso, precisa de rocha, precisa de alguém que é firme, pessoa que crê, que toma posições claras, que não deixa calar,
Entende, queridos? Que tem opinião para ver aquilo que o Senhor promete realizar na sua vida. Ah, eu vou receber uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus na minha vida? Mas quem me deu a promessa de Deus? Quem deu a promessa de Deus na minha vida? Algumas promessas eu tenho aqui, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus. Está aqui. Mas a promessa para a minha vida é particular. Né? De vida financeira, por exemplo. Né? A promessa para a minha vida, por exemplo, de relacionamento. Tudo isso aí, queridos, né? Todas essas promessas tem na Bíblia, mas algumas promessas que são particulares, alguma coisa que eu preciso para mim, particular. Eu vou buscar no conhecimento da palavra de Deus, através de ouvir a palavra. O conhecimento vem pelo ouvir a palavra, Romanos 10, 17, e daí eu tomo aquela palavra de Deus, promete algo para mim, eu tomo aquela palavra para mim, ouvindo as pregações, e aí Senhor, o Senhor vai cumprir na minha vida essa palavra. Aquela mulher, falamos de novo, né, do fluxo de sangue, alguém foi lá e pregou para ela, olha, não tem jeito, mas eu tenho um homem ali que vai curar você. Se você for lá, ele vai curar. Eu tenho a impressão que não foi muito fácil para convencer ela. Porque imagine a mulher, né, com tanto tempo doente, para convencer ela para sair onde ela estava. E lá não era que hoje tem o ônibus que vem lá com a plataforma, desce lá, né, João? Sobe, vou levar lá para onde ela quer. Não tinha essas coisas, né? Não tinha essas rodovias aí, né? Para convencer essa mulher, né, para convencer aquele outro para, olha, nós vemos até aqui, mas tem muita gente, olha, nós vamos subir você, erguer lá para o telhado, para o buraco da telha, nós vamos colocar você lá embaixo para Jesus. Para convencer não deve ter sido fácil. E eu acho que, porque Jesus nem falou que curou ele por causa do seu Jesus, curou ele por causa da fé dos outros, né? Porque eu acho que ele reclamou que não foi brincadeira esse do telhado, né? Acho que ele reclamou muito, e a palavra diz que Jesus viu a fé deles, de aqueles que trouxeram. Que fé, hein? Subiu o homem lá para o telhado, perigo de cair tudo. E imagine alguém correndo atrás de escada, fazendo andaime e levantando o camarada para colocar lá. O Senhor tem que fazer. Ele vai fazer, ele falou que vai fazer. Nós falamos que o Senhor vai fazer e vai. É interessante, não é? E a mesma questão, aqueles, aplica-se também à mulher do fluxo de sangue, né? Porque teve que se deslocar onde ela estava, teve que vir naquela multidão, e eu fico pensando, cada vez que eu leio essa passagem, eu fico pensando, toda aquela multidão, era grande a multidão, né? Jesus estava lá com os pés na água, e aquela multidão ali, não tinha jeito de voltar, né? De vir ali, e aquela mulher empurrando o povo para chegar lá, se eu tocar na veste dele, quer dizer, a palavra que aqueles discípulos, que aqueles pregadores falaram, foi contundente na vida dessa senhora. É uma posição, convenceu ela de que se tocasse Jesus, iria sarar. E a palavra dos pregadores hoje tem que ser a mesma palavra. Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele. Amém, queridos? Então é importante a gente nessa noite, né, ter essa palavra de conforto, de bênção do Senhor, pregar culto de família. Quantas são as nossas necessidades na família? Qual a necessidade da sua família? Qual a necessidade que você, particular sua, né? Talvez você está cansado de lutar. Não dá mais. Mas a palavra diz para nós ali, que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amém? Nós vamos, para não interromper, vamos orar primeiro. Vamos fechar nossos olhos, glorificar o Senhor. Você tem seu pedido, você tem os seus impossíveis aí. Coloque na presença do Senhor. Coloque na mão do Senhor. O Senhor disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não veio buscar os bons, mas os pecadores. Ele veio para salvar. Ele veio para transformar. E Ele está aqui porque Ele disse que onde 2 ou 3 de nós estivermos reunidos em Seu nome, Ele estará no nosso meio. Senhor, nós colocamos na Tua presença cada impossível hoje, cada causa impossível, cada causa de luta, de dificuldade, de desafios em nossas vidas. E nós sabemos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós já aprendemos que, sendo pais, jovens, filhos, nós aprendemos e nós já temos a base da Tua palavra em nossas vidas. Que o Teu Espírito de graça e de poder seja conosco nesta noite. Entra em cada casa, em cada família. Senhor, assim como a Tua palavra declara que Zaqueu, depois de subir aquela árvore, de ver Jesus passar, convidou Jesus para entrar na sua casa. E Jesus foi. Que cada vida hoje convide Jesus para entrar na sua casa. E diga: Jesus, entra na minha casa, vem na minha casa. Vem na minha casa, Senhor. Vem conhecer os meus problemas. Vem conhecer os meus bastidores. Vem conhecer os meus desafios. Toca, Senhor, agora em cada vida. Vem curando as enfermidades. Em nome de Jesus. Vem curando, Senhor, as dependências. Em nome de Jesus. Vem curando as mentes, o espírito angustiado. Vem curando, Senhor, as tribulações. Vem encorajando aqueles que estão sem coragem. Vem, Senhor, libertando os cativos e os oprimidos. Vem libertando, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos esta noite. Noite que nós estamos clamando pela nossa vida e pela nossa família, para que haja alegria e paz em nossa casa. E toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração a Ti, Jesus, somente a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Amém e amém.